Olá! Hoje a nossa leitura do Evangelho de João chega ao capítulo 7. Por várias vezes, lendo o Evangelho de João, eu te perguntei se você sabe quem é Jesus. Nós vimos João, o escritor, nos mostrando constantemente quem é Jesus, trazendo várias informações, aumentando elementos, nos revelando o Deus encarnado, o Deus unigênito. Lemos palavras de Jesus se revelando, dizendo quem Ele é, falando sobre seu relacionamento com o Pai, falando sobre sua autoridade, revelando a nós quem Ele é. E vimos nesse evangelho que essa informação sempre causa uma discussão, uma controvérsia. Algumas pessoas acreditam em Jesus, outras não acreditam. Alguns creem nele, outros não creem nele. Vimos no capítulo 6 que os discípulos creem nele e por crer nele não conseguem ir para outra pessoa. Mas uma grande parte da multidão não consegue crer nele e fica procurando o Messias sem saber que está diante do Messias. Veremos aqui no capítulo 7 essa mesma dinâmica. Algumas pessoas conseguem crer em Jesus, outras não creem em Jesus. Algumas pessoas que tinham tudo para crer em Jesus não creem nele, não entendem quem ele é. Outras pessoas, quando ouvem a sua voz, quando ouvem os seus ensinamentos, passam a crer nele. Veremos como Jesus valoriza o ensino da palavra de Deus, como ele se mostra. E veremos aqui uma promessa fantástica. Aqueles que creem em Jesus estão saciados, satisfeitos. De dentro deles surgem rios de água viva. Então vamos lá, vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado, num sábado, ao todo, um homem? Não os julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? E eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é, de fato, o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é,
Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele, e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura, o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vimos no capítulo 5 que Jesus estava em Jerusalém, onde ele curou aquele paralítico junto ao tanque de Betesda. Isso gerou uma grande discussão com os judeus que estavam lá sobre a autoridade dele, porque ele fez essa cura no sábado. Vimos no capítulo 6 Jesus voltando para a região da Galileia. Ele multiplicou pães, andou sobre o mar, acalmou seus discípulos, se revelando a eles. E agora temos no capítulo 7 Jesus ainda na região da Galileia. Ele andava pela região da Galileia e ele não queria ir para a Judeia, porque os judeus queriam matá-lo se ele fosse para a região da Judeia, que é a região de Jerusalém. Mas lá em Jerusalém estava próximo de acontecer uma festa, uma grande festa, a festa dos tabernáculos. Então, os irmãos de Jesus, e aqui em Mateus 13,55 nós temos o nome desses irmãos. Olha o texto aqui: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E fala também de irmãs: Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Então João está nos dizendo que esses irmãos de Jesus dizem para Jesus que ele deve ir à festa. Eles falam para Jesus: Deixa esse lugar, vai para a Judeia, vá lá para que os teus discípulos vejam as obras que você faz. E segundo eles, por que Jesus deveria mostrar essas obras para um grande público? Porque não existe ninguém que queira ser conhecido e faça esses feitos em segredo. Se você faz essas coisas, mostra-te ao mundo. O conselho dos irmãos de Jesus é: vá e se mostre. Mostre para todo mundo quem você é.
A princípio, não temos certeza sobre quais seriam as motivações dos irmãos de Jesus. A nossa tendência inicialmente é dizer, não, eles estão querendo propagar o reino de Deus, né? Eles estão com o coração voltado para a vontade de Deus, mas veremos que não, porque esses irmãos de Jesus não criam nele. Então imaginamos que ou isso é uma provocação para que ele fale, se você pode mesmo, vá e faça, ou poderia ser até uma forma de atrair fama para eles também, né? Que afinal de contas são irmãos daquele homem famoso e poderoso que seria reconhecido por todos naquela grande festa, Jesus. João nos diz então que essa fala vem porque os seus irmãos não criam nele, nem mesmo os seus irmãos criam nele. E Jesus responde os seus irmãos, o meu tempo ainda não chegou, o seu está sempre presente, ou seja, eu não posso ir agora, não é a hora de ir agora. Vocês podem ir a qualquer hora, vocês podem ir agora, vocês podem ir depois, mas o meu tempo não chegou. Por que essa diferença de que eu não posso ir e vocês podem ir? Porque o mundo me odeia. Mas a vocês não, eles nem podem odiar. E por que o mundo me odeia? Porque eu conto o que está de errado no mundo, eu dou testemunho a respeito dele, eu revelo que as obras são más. Jesus vem confrontando os líderes religiosos, mostrando que eles estão apegados à coisa errada, mostrando que eles deveriam reconhecê-lo como o Deus, como Filho de Deus. Ele vem dizendo, eu sou. Ele vem mostrando o seu poder, ele vem revelando que ele faz a vontade de Deus. E os líderes, apegados às suas tradições, rejeitam Jesus. Jesus, então, está mostrando as obras más do mundo, está mostrando que o mundo não confia em Deus, que o mundo não conhece a Deus, que não conhece a palavra de Deus, que o mundo está diante do Deus Criador e não consegue reconhecê-lo. Por mostrar essas obras más, o mundo odeia Jesus e quer matá-lo. Então Jesus fala, não é a hora de eu subir, vocês podem subir agora. Então, vocês podem ir, eu, por enquanto, não vou, porque o meu tempo ainda não está completo. Jesus disse essas coisas e ficou lá na Galileia. Jesus diz que não é a hora dele subir com seus irmãos. Se ele subisse com seus irmãos, imaginamos que uma grande caravana estaria anunciando a presença de Jesus. Eu imagino que a chegada dele fosse equiparada ao que aconteceu depois com a chegada onde ele é recebido por ramos. Seria uma grande festa, seria uma chegada triunfal. Mas não deveria acontecer aquilo. Na chegada triunfal era a hora, porque ele chegaria, passaria lá a semana lá e isso culminaria na crucificação dele. Mas agora não era o momento da crucificação. Então Jesus não queria chegar com todo esse tempo para que os líderes religiosos preparassem sua prisão e sua morte. Jesus não vai no início da festa com os irmãos, porque não é a hora. O texto diz que ele fica ali na Judeia, mas por um pouco tempo, porque Jesus chegará lá, só que a festa já está andando na metade, né? Jesus fica ali uns 3 ou 4 dias atrás dos seus irmãos e depois ele sobe para a festa. É o que diz o texto. Depois que os seus irmãos subiram, ele também foi. Mas ele não foi publicamente, ele foi em oculto, em secreto. Jesus não vai para mostrar o seu poder, Jesus não vai para demonstrar, olha, eu cheguei, sou famoso. Jesus sobe quieto, em oculto, sem a caravana, sem a anunciação, sem a chegada triunfal nesse momento. E ele vai fazer o que nessa grande festa? Será que ele vai em busca da fama? Será que ele vai em busca do poder? Nós vamos ver que está todo mundo procurando Jesus e ele tem um destino certo. Os judeus estavam procurando Jesus e eles perguntavam, onde estará Jesus? Havia uma grande murmuração, uma grande converseira na festa, né, sobre Jesus. Alguns diziam, não, ele é bom. Outros diziam, não, ele é um enganador. Mas nem os que falavam que ele é bom e nem os que falavam que ele é mau, ninguém falava abertamente, porque eles tinham medo dos judeus. E aí já no meio da festa, Jesus chegou, subiu ao templo e ensinava. Olha o objetivo de Jesus. Jesus não sobe para realizar grandes maravilhas, Jesus não sobe para realizar curas, Jesus não sobe para realizar sinais e prodígios, Jesus não sobe para se mostrar alguém famoso, Jesus não sobe para fazer sua entrada triunfal, Jesus sobe para ensinar, ele sobe em secreto, em oculto, ele vai ao templo fazer o que realmente é importante, ensinar. Jesus subiu em oculto, foi ao templo e lá ensinava. Para mim impressiona muito ver o valor que Jesus dá ao ensino. Se tem algo importante a fazer,
é ensinar. Esse relato exclusivamente não mostra cura, não mostra sinais, maravilhas, mostra sim uma grande maravilha, um grande sinal, o ensino da palavra de Deus. Jesus dedica tempo ao ensino. Jesus demonstra que é importante ir até aquela festa onde ele está sendo procurado, onde ele está sendo perseguido, porque ele vai lá para ensinar. E esse ensino causa maravilha. As pessoas dizem, como ele sabe letras se ele não estudou? Como assim não estudou? Provavelmente Jesus não participou de nenhuma escola oficial, rabínica de Jerusalém. Nos nossos dias nós diríamos assim, ele não fez o seminário, mas ele sabe maravilhosamente as letras, ele sabe maravilhosamente a palavra de Deus. De onde vem esse ensino? A nossa lógica é a seguinte, ou essa pessoa aprendeu numa escola séria, numa escola boa, ou ele está falando bobagem, está falando coisa que é dele mesmo. E essa tensão que vai ser gerada agora. Se ele não estudou numa escola confiável, será que o que ele falou é válido ou ele está falando coisas da cabeça dele? E Jesus responde, o meu ensino não é meu. O meu ensino é daquele que me enviou. O meu ensino vem do Pai. O que estou ensinando para vocês vem do Pai, não vem das escolas. O meu ensino vem de uma fonte superior à de vocês, que é a mesma fonte das escolas. As escolas não estão ensinando a palavra de Deus? Elas não pegaram a palavra de Deus? Pois eu também estou ensinando a palavra de Deus, mas o meu ensino vem de Deus. Não era nem para ter diferença. O ensino das escolas vem da palavra de Deus e Jesus traz palavras do próprio Deus. Sabe qual é a diferença? É que as escolas, ao longo do tempo, se distanciaram da palavra de Deus e se apegaram mais às tradições, às vontades humanas. E Jesus estava trazendo o ensino genuinamente de Deus. Quando confrontado com todo o Antigo Testamento, com toda a palavra de Deus, o ensino de Jesus é o mesmo, não há nele contradição, não há nele contrariedade alguma à palavra de Deus já revelada. Jesus Cristo está dizendo que aquelas pessoas deveriam reconhecer o ensino dele como o ensino de Deus, porque vem de Deus, assim como a palavra que eles já conheciam, que já tinham em mãos a palavra de Deus. Tanto é que o que ele fala que você precisa para conhecer sobre a doutrina é fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus conhece a respeito da doutrina. Quem faz a vontade de Deus sabe se ela é de Deus ou se por acaso ele fala por ele mesmo. Se alguém conhece a palavra de Deus, é capaz de avaliar as palavras de Jesus. As obras de Jesus, as palavras de Jesus demonstram que ele está preocupado com a vontade de Deus, que ele não busca a sua própria vontade, não busca o seu próprio benefício, ele busca a vontade de Deus. Então ele está fazendo a vontade de Deus. Quem fala por si mesmo está procurando a própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há injustiça. Toda a discussão vem ainda da ideia, ele está falando a vontade de Deus ou ele está falando da sua própria vontade? Já que ele não trilhou o caminho normal das escolas aqui, rabínicas, será que ele não está falando coisa da cabeça dele? Jesus diz não. A prova de que eu estou falando coisas de Deus é que eu não busco fazer a minha vontade, eu busco fazer a vontade de Deus. Eu não busco a minha própria glória, eu busco a glória de Deus. E aqui fica uma receita para nós para avaliarmos a mensagem, avaliarmos a pregação, avaliarmos a exposição, avaliarmos o que está sendo falado. Quem está falando busca a sua própria glória? Quem está falando busca o seu engrandecimento? Quem está falando busca o seu benefício? Ou quem está falando busca a glória de Deus, o engrandecimento de Deus, o benefício do reino de Deus? A palavra de Deus, quando é anunciada, ela busca a glória de Deus e não a glória de quem fala. Jesus está dizendo que eles não entendem quem ele é porque eles não conhecem, não observam, não obedecem à lei de Moisés. Olha, Moisés deu a lei para vocês, mas ninguém as observa. Vocês querem matar-me. E a multidão responde, você está louco, você tem demônio, quem é que está querendo matar você? E Jesus responde, eu só fiz uma coisa e vocês estão admirados por isso que eu fiz. Que uma coisa é essa que Jesus fez, Um só feito. Nós veremos na sequência que Jesus está se referindo à cura que ele fez, que está relatada lá no capítulo 5. Essa multidão de Jerusalém quer matar Jesus, até agora está perseguindo Jesus,
porque quando ele esteve pela última vez em Jerusalém, ele curou um homem num dia de sábado, o homem que estava paralítico no tanque em Betesda. Jesus, então, que já falou lá sobre o sábado, né, sobre o pai dele trabalhar até agora e que ele continua trabalhando, vai agora também nos trazer mais informações sobre como é possível, é permitido fazer a vontade de Deus, mesmo no período da lei judaica, no sábado. Olha o que Jesus diz no versículo 22. Moisés, que é da lei, mandou vocês se circuncidarem. Sim, bem que isso é anterior de Moisés, né? A circuncisão já foi instituída com Abraão. E segundo essa lei, 8 dias depois de uma criança nascer, ela deveria ser circuncidada. E quando esse 8º dia caísse no sábado, o que acontecia? Jesus diz, vocês circuncidam no sábado. Então, se vocês podem circuncidar no sábado para não violar a lei, porque tem que ser no 8º dia, por que vocês estão indignados contra mim? Porque eu curei no sábado e curei um homem todo. Não purifiquei uma parte do corpo, não circuncidei um membro do corpo. Eu curei um homem, fiz uma obra completa no sábado e vocês por isso estão admirados. Vocês podem fazer a circuncisão no sábado porque é mandamento de Deus. Agora eu que curo fazendo a vontade de Deus, vocês rejeitam. Qual é a lógica disso? Jesus demonstra que eles estão perseguindo Jesus sem pensar, sem avaliar, sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar para a vontade de Deus. Eles estão fazendo porque a tradição diz que eles assim deveriam fazer. Eles têm medo de pensar, medo de confrontar a tradição, então por isso perseguem e querem matar Jesus. Jesus diz que eles estão julgando pela aparência, vocês não deviam julgar pela aparência. Vocês devem julgar pela justiça reta. E o que Jesus está fazendo é retamente justo. Ele está fazendo a vontade de Deus. Voltamos de novo. Eles não entendem a vontade de Deus, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não julgam as ações de Jesus pela palavra de Deus. Os irmãos de Jesus deveriam ter olhado para Jesus e reconhecido que ele é o Messias, o Filho de Deus, ele é o Cristo. As pessoas, os judeus de Jerusalém, deveriam ter reconhecido que Jesus está fazendo a vontade de Deus, mas todos eles olham e não creem em Jesus. Parece que todo esse assunto, toda essa conversa está ainda girando em torno daquele fato, das pessoas olharem para o ensino de Jesus e não acreditarem, porque afinal de contas, qual é a lógica? Que curso ele fez? Como ele pode estar falando essas coisas, né? Se ele não foi formado nas nossas escolas tradicionais. E a resposta de Jesus, se você quer fazer a vontade de Deus, você conhece a doutrina, você conhece a palavra de Deus. Tanto os irmãos anteriormente, os judeus posteriormente, né, estão nessa dinâmica aqui, né, não conhecem a vontade de Deus, então não conseguem entender quem é Jesus. E isso continua. Alguns de Jerusalém, né, os judeus, estão provocando as autoridades dizendo, olha, esse é aquele homem que as pessoas querem matar, e esse homem está aqui falando abertamente e ninguém faz nada. Será que as autoridades reconheceram que ele é o Cristo? Será que as autoridades agora deixaram de falar porque estão reconhecendo que ele é o Cristo? Isso é uma provocação contra as autoridades, uma ação para fazer as autoridades se mexerem, né, e perseguirem Jesus. Essas pessoas dizem, olha, nós sabemos de onde vem esse Jesus aí. E quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então eles têm certeza que Jesus não é o Cristo, porque eles conhecem a origem de Jesus, sabem quem é, sabem qual é a família dele, sabem de que cidade veio. E quando vier o Cristo, segundo a ideia deles, ninguém saberá. Então eles têm certeza de que Jesus não é o Cristo, eles não creem em Jesus. Jesus, ainda ensinando no templo, né, ao ouvir isso, responde, vocês não apenas me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Sim, vocês sabem, vocês conhecem minha família, sabem de onde eu sou. Mas olha, eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele é verdadeiro. Vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu moro, vocês conhecem a minha família. Sabe o que vocês não conhecem? Vocês não conhecem o Pai. Vocês não conhecem aquele que me enviou. Eu o conheço, porque eu fui enviado da parte dele, olha, eu venho da parte dele e fui por ele enviado. E quando Jesus diz isso, as pessoas então querem prendê-lo, mas não conseguem, porque ainda não chegou a hora. Nessa dinâmica que vem desde o início de conhecer ou não conhecer Jesus,
Jesus diz: vocês não me conhecem porque vocês não conhecem o Pai. E mais uma vez, a multidão dividida. Alguns creem e outros não creem. Olha o que dizem aqueles que creem em Jesus. Muitos dentre a multidão creram nele e falavam assim: por acaso, quando Cristo vier, vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Não, é isso que nós esperamos do Cristo. Ele é o Cristo, ele tem demonstrado que é o Cristo. E quando os fariseus ouvem a multidão falar estas coisas, falar que ele é o Cristo, eles se unem aos sacerdotes e enviam guarda para prenderem Jesus. E Jesus diz para eles: ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês e depois eu irei para junto daquele que me enviou. Vocês me procurarão e não me acharão. E onde eu estou, vocês não podem ir. Eu fico aqui mais um pouco, depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Onde eu estou, vocês não podem ir. Impossível não lembrar do que vimos no capítulo anterior. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E Jesus olha para aqueles que estão perseguindo, querendo matá-lo, e diz exatamente esta realidade: onde eu estou, vocês não podem ir. Isso gera uma dúvida, uma confusão. Os judeus então falam uns aos outros: para onde ele vai que nós não podemos achar? Será que ele vai falar com os gregos, querendo ensinar os gregos? O que significa de fato o que ele diz? E olha aqui, 2 pontos, eles vão repetir o que Jesus diz perguntando: o que significa isso? Vocês me procurarão e não me acharão, onde eu estou vocês não podem ir. Uma coisa muito legal de se lembrar nessa hora é como era difícil escrever nos tempos bíblicos. Quando nós vemos relatos muito mais novos, relatos da Idade Média, nós já vemos que era dificílimo, caríssimo escrever. Vemos apenas nos grandes palácios, aquelas salas exclusivas para leituras, para manuscritos, nos mosteiros. Não era barato, não era simples, não havia caneta, não havia papel, o material de escrita era muito caro. Os fragmentos encontrados de textos bíblicos apresentam uma escrita bem juntinha, letras juntas, otimizando espaço. E nesse contexto de otimizar espaço, porque é difícil escrever, João, além de dizer que Jesus fala isso, ele apresenta a fala de Jesus. Além de dizer isso, ele põe a fala dos judeus que ficam falando uns aos outros e repetindo, e depois ele põe pela terceira vez essa repetição com as pessoas em dúvida. O que quer dizer isso que vocês procurarão e não encontrarão, e onde eu estou vocês não podem ir? João está demonstrando como os ouvintes de Jesus ficaram em dúvida. O que quer dizer isso? Nós não entendemos. E isso nos leva de volta àquela afirmação de Jesus: se você quer entender, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que conhecer a doutrina de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, me conhece. Quem conhece a palavra de Deus, quem ouviu a sua voz, entende a minha fala, ouve a minha voz. Essa dinâmica de conhecer ou não conhecer a Jesus só pode ser resolvida com a voz de Deus sendo falada ao coração humano. Quem não conhece a voz de Deus não conhece Jesus. Quem ouve a voz do Pai, tem revelado que é filho de Deus, esse conhece a Jesus Cristo. No último dia, o dia da grande festa, Jesus fala então: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus está satisfeito. Quem crê em Jesus, quem ouviu a voz do Pai, não tem falta de nada, está plenamente saciado. Ao invés de ter sede, ele tem rios fluindo de dentro dele e ele está plenamente satisfeito porque crê no unigênito, no Filho de Deus. E João nos conta que ele está dizendo isso sobre o Espírito, que havia de receber. Quem crê em Jesus recebe o Espírito. O Espírito não tinha sido dado naquele momento. João escreve depois. João participou da descida do Espírito Santo, da festa lá do Pentecostes em Jerusalém, onde o Espírito Santo desce. Depois João caminha com a igreja cristã e lá no final de sua vida, no final do seu ministério, cremos que João está escrevendo esse evangelho, relatando essas informações sobre Jesus. Então João diz que quando Jesus disse aquilo, quando Jesus falou sobre crer nele, ter rios de água viva, ser satisfeito, Jesus estava se referindo ao Espírito, o Espírito Santo,
que naquele momento ainda não tinha descido, mas que logo em seguida desceu sobre aqueles que criam em Jesus. E de novo a dinâmica da divisão aqui, né? Aqueles que ouvem essas palavras e falam, esse é verdadeiramente profeta, outros falam, ele é o Cristo, e outros falam, não pode ser, o Cristo vai vir da Galileia. A Escritura não diz que o Cristo viria da descendência de Davi, da aldeia de Belém? De onde era Davi? Não pode ser esse aí que nós conhecemos, de onde ele é lá da Galileia, ele não condiz com a nossa expectativa, ele não condiz com o que nos disseram que é certo, mas estas pessoas que conhecem alguma coisa aí da expectativa do Messias, não pararam para olhar para o Messias, não pararam para conversar com o Messias, nem sabiam que ele sim nasceu em Belém. Belém é uma cidade ali perto de Jerusalém, e eles imaginavam que Jesus então tinha nascido lá na Galileia, de onde ele veio, né? Porque ele era o Nazareno, o Galileu, ele veio de lá, mas ele não nasceu lá, ele tinha sim nascido em Belém, ele é de fato o Messias prometido por Deus. E isso gera de novo uma briga, uma dissensão. Alguns creem, outros não creem, e alguns querem prendê-lo, mas ninguém põe a mão nele porque ainda não era a hora. Os guardas que foram mandados para prender Jesus, eles voltam aos sacerdotes e os fariseus e eles perguntam para os guardas, por que vocês não trouxeram Jesus? Os guardas respondem, porque jamais alguém falou como esse homem. Ele é maravilhoso, ouvi-lo é maravilhoso e nós não conseguimos prendê-los. Então os fariseus, os principais sacerdotes que tinham mandado os guardas falaram, vocês foram enganados, olha, vocês foram enganados. Preste atenção, nós não cremos nele. Se ele fosse verdadeiro, nós creríamos nele. Vocês são uma plebe maldita que nada sabe da lei. Os religiosos ficam furiosos porque aqueles guardas se renderam às palavras sábias de Jesus, à maravilha de ouvir Jesus. E assim eles não fizeram o plano maligno, dos religiosos de prender Jesus. Os religiosos então falam que os guardas foram enganados e apresentam como prova o seguinte, nós não cremos em Jesus. Se ele fosse verdadeiro, nós creríamos. Os religiosos são muito bons em dizer o seguinte, nós é que sabemos o que é bom, nós é que sabemos o que é certo. E só é bom se eu aprovar, senão não é bom. Eu posso dizer para você, só é bom se a palavra de Deus aprovar, senão não é bom. Eu posso me enganar, todos os religiosos podem se enganar. A palavra de Deus não se engana. Então o critério de avaliação de quem é Jesus, o critério de avaliação do que é certo, o critério de avaliação do que é errado, o critério de avaliação do que devemos fazer ou não com a nossa vida, o critério de avaliação no que devemos ou não crer é a palavra de Deus. Por isso Jesus sobe para ensinar a palavra de Deus. Por isso ele diz que quem conhece a palavra de Deus faz a vontade de Deus. Nicodemos lança uma questão aos religiosos, fala, nós vamos julgar esse homem sem ouvir, sem saber o que ele fez, mas esses líderes estão tão enfurecidos que criticam Nicodemos, falam, você também é da Galileia? Vá lá ver que da Galileia não tem profeta. Eles não acreditam em Jesus, eles duvidam e questionam qualquer pessoa que levante uma dúvida aí sobre a culpa de Jesus. Eles querem acabar com esse homem que está transtornando, com esse homem que está trazendo o ensino da palavra de Deus, mas um ensino que não se submete à vontade deles. E infelizmente, os religiosos daquela época e os religiosos até hoje são especialistas em manipular pessoas, manipular discursos, manipular vontades. Só o que eles dizem certo pode ser considerado certo. Só o que dá lucro a eles é que deve ser considerado pelas pessoas. Jesus Cristo diz que não é assim que avaliamos, não é pelo lucro pessoal, não é pela vontade pessoal, é pela vontade de Deus, é pela glória de Deus, é pelo benefício do reino de Deus. Quem faz a vontade de Deus não busca a sua própria glória, busca a glória de Deus. O texto termina demonstrando que o plano de prender Jesus não deu certo, a festa acabou, e o que acontece, o último versículo, cada um foi para a sua casa. Alguns creem em Jesus, alguns não creem em Jesus. Alguns entendem que ele é o Cristo, outros acham que ele é um charlatão. Alguns querem segui-lo, outros querem matá-lo. Eu hoje fiz esse esforço de ler com você o capítulo todo, tentando olhar para ele de uma forma geral, ao invés de separá-lo em várias sessões, como é comum fazermos em mensagens, tratando-se desse capítulo, para que você enxergue que essa história toda, ela está baseada, ela está centrada, ela tem um eixo e a história gira em torno dela. E o eixo é conhecer a palavra de Deus.
É por isso que Jesus sobe para ensinar a palavra de Deus. É por isso que ele diz que se você conhece a palavra de Deus, você faz a vontade de Deus. E quem não conhece a palavra de Deus fica perdido, fica em dúvida, sai e fica se perguntando o que quer dizer isso, o que foi que ele disse, eu não entendi nada. Que Deus te ajude a conhecer a palavra de Deus. E qual é o melhor caminho para conhecermos a palavra de Deus? É lendo, é meditando nela, é orando, pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra encontre morada em nós, para que possamos olhar e enxergar o próprio Deus se revelando a nós através da sua palavra. Por isso não deixemos de ler a Bíblia. Por isso eu quero ler a Bíblia com você. Eu quero dividir com você a melhor coisa que eu tenho, que é o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude a continuarmos nesse caminho. Não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de meditar na palavra de Deus, porque só assim você poderá ouvir a voz de Deus. Só assim você poderá entender quem é Jesus, que Ele nos sustente nesse caminho, que Ele nos conduza crescendo em conhecimento e na graça dEle. É o que pedimos em nome de Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo capítulo, se Deus quiser.